Cachorro caramelo feroz impede tragédia com idosa perdida na caatinga. Foi quando ela viu que o silêncio seco da caatinga parecia eterno, até ser cortado por um rosnado firme, inesperado, que fez uma idosa parar no meio do nada, com o coração acelerado e a respiração pesada. Perdida entre mandacaros, com o sol castigando sem piedade e a esperança quase se esgotando, ela acreditava estar completamente sozinha, até ver um cachorro caramelo surgir do meio da vegetação, com um olhar feroz, decidido, como se dissesse que dali ela não passaria. Foi nesse instante que tudo mudou. Porque aquele cachorro não estava atacando. Ele estava impedindo algo muito pior. Antes de continuar essa história cheia de mistérios, reviravoltas e emoções que só o sertão pode oferecer, aproveite para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história como essa, que prende do começo ao fim. O que parecia apenas um encontro assustador entre uma idosa cansada e um cachorro arisco logo se transforma em uma ligação improvável, construída em meio à terra rachada, ao vento quente e aos segredos escondidos da caatinga. Aos poucos, ela percebe que aquele cachorro não surge por acaso, que seus rosnados não são ameaça, e que cada passo bloqueado por ele carrega um aviso silencioso. Enquanto a comunidade observa a distância, desconfiada, e tenta afastar o animal, a idosa começa a enxergar algo que ninguém mais vê. O cachorro caramelo está protegendo mais do que um caminho, está evitando uma tragédia que ainda ninguém consegue entender. O calor da caatinga não dava trégua. O sol parecia parado no alto do céu, como se tivesse decidido castigar quem ousasse atravessar aquele pedaço esquecido de mundo. A terra clara, rachada em desenhos irregulares, refletia a luz de forma quase agressiva. O vento soprava fraco, levantando poeira fina que grudava na pele suada. Foi nesse cenário que Benedita percebeu, com um aperto no peito, que havia se perdido. Ela parou por um instante, apoiando-se no cabo do chapéu de palha, tentando reconhecer algum ponto familiar. Nada! Só mandacarus altos, xique-xiques espalhados e arbustos secos, todos parecidos demais. O caminho de volta parecia ter desaparecido. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o próprio coração batendo, apressado, dentro do peito. Benedita nunca se considerou fraca. Aos 72 anos, mantinha o costume de caminhar sozinha, confiando mais na própria memória do que nos conselhos dos outros. Naquele dia, havia saído cedo para cumprir uma promessa antiga, levar uma fita colorida até uma velha casa de reza, hábito passado de mãe para filha, tradição que ela se recusava a abandonar. Decidiu cortar caminho, como fizera tantas vezes, mas a caatinga mudava de humor rápido demais. Ela deu mais alguns passos, sentindo o sapato afundar levemente na areia quente, quando um som rompeu o silêncio de forma abrupta. Um rosnado. Forte. Seco. Muito perto. Benedita congelou. O corpo inteiro enrijeceu, e um arrepio percorreu suas costas, apesar do calor sufocante. Devagar, levantou o olhar. Entre dois mandacarus, surgiu um cachorro caramelo. O pelo curto, da cor da terra seca, parecia quase se confundir com o ambiente. As orelhas estavam erguidas, os olhos atentos, fixos nela. O corpo firme, plantado no chão como uma sentinela. O rosnado se repetiu, mais grave. Valha-me, murmurou Benedita, sentindo a boca seca. Ela não via um cachorro daqueles havia tempo. Não era grande, mas tinha a postura de quem não recuaria fácil. Não usava coleira, não parecia pertencer a ninguém. Um cachorro de rua, desses que aprendem cedo a se defender sozinhos. O medo veio imediato, acompanhado de uma sensação estranha. Não era apenas ameaça, era aviso. Benedita deu um passo para o lado, tentando contornar o animal. O cachorro avançou meio metro e rosnou mais alto, mostrando os dentes. Não atacou. Apenas bloqueou o caminho. Sai da frente, bicho, ela falou, com a voz trêmula, tentando parecer firme. O cachorro não se mexeu. O sol queimava, o suor escorria pelos olhos, ardendo. Benedita sentiu o peso da idade naquele instante. As pernas começaram a fraquejar, não de cansaço apenas, mas de tensão. Olhou ao redor, procurando outro caminho. À direita, a vegetação parecia ainda mais fechada. À esquerda, um trecho de chão irregular, cheio de espinhos soltos. Ela escolheu a esquerda. Deu 2 passos. O cachorro correu na frente dela novamente, rosnando, agora com mais insistência. Cavou o chão com a pata, levantando poeira, como quem diz que dali não passaria.
O coração de Benedita disparou. A raiva começou a se misturar com o medo. Você quer o quê, hein? Perguntou, quase num desabafo. O cachorro apenas a encarava. Havia algo naquele olhar que não combinava com a agressividade cega. Era atento, calculado, quase preocupado. Benedita engoliu em seco. Um pensamento estranho lhe atravessou a mente. E se aquele bicho estivesse tentando impedir algo? O calor parecia mais intenso agora. O ar pesado dificultava a respiração. Benedita sentiu a cabeça girar levemente. Apoiada no próprio corpo, percebeu que insistir naquele caminho poderia ser arriscado demais. Mesmo contrariada, resolveu recuar alguns passos. O cachorro parou de rosnar. Ela recuou mais. O cachorro relaxou o corpo, mas não saiu do lugar. Apenas observava. Benedita respirou fundo. O cheiro de terra quente misturado ao das plantas secas enchia o ar. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. Pela primeira vez desde que se perderá, ela sentiu que talvez ainda houvesse uma saída. Tá bom, murmurou. Eu não vou por aí. Virou-se lentamente e seguiu na direção oposta, escolhendo um caminho mais longo, porém menos fechado. O cachorro não a seguiu de imediato. Quando Benedita olhou por cima do ombro, viu que ele permanecia entre os mandacaros, imóvel, como um guardião silencioso. Minutos depois, as pernas já tremiam, mas algo diferente aconteceu. Ela reconheceu uma pedra grande, partida ao meio, usada como referência pelos moradores da região. Um sinal conhecido. Um alívio tão forte tomou conta dela que os olhos se encheram de lágrimas. Pouco depois, conseguiu alcançar a estrada de barro que levava de volta à comunidade. Já em segurança, sentou-se à sombra de um juazeiro, tentando entender o que havia acabado de acontecer. A imagem do cachorro não saía de sua mente. O rosnado, o bloqueio, o olhar firme. Não parecia acaso. Não parecia ameaça sem motivo. Naquele mesmo fim de tarde, enquanto o sol descia e o céu ganhava tons alaranjados, Benedita contou o ocorrido a algumas vizinhas, sentadas em bancos de madeira, com o rádio antigo tocando baixo ao fundo. Algumas riram, outras balançaram a cabeça. Deve ser aquele cachorro caramelo que vive solto por aí, disse uma delas. Dizem que é bravo. Benedita não respondeu de imediato. O cheiro de café recém-passado invadia o ambiente. Ela apertou as mãos no colo e falou, por fim, bravo, talvez. Mas hoje, ele me impediu de seguir um caminho errado. Naquela noite, deitada na rede, escutando o vento bater nas telhas, Benedita teve dificuldade para dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o cachorro parado entre os mandacarus. E, sem saber explicar porquê, sentia que aquele encontro não tinha sido o fim de nada, tinha sido apenas o começo. O dia seguinte amanheceu mais fresco, um raro alívio depois de semanas de calor intenso. A luz suave do início da manhã espalhava tons dourados sobre a caatinga, revelando detalhes que o sol forte costumava esconder. Benedita acordou cedo, como sempre, mas algo estava diferente. Havia uma inquietação constante, uma sensação de que o encontro do dia anterior não podia ser simplesmente esquecido. Enquanto preparava o café no fogão a lenha, o cheiro forte do pó torrado misturava-se ao da lenha queimando. Ela se pegou olhando pela janela com frequência, como se esperasse ver algo surgindo no caminho de terra em frente à casa. A imagem do cachorro caramelo voltava repetidas vezes à sua mente, não como ameaça, mas como presença firme e silenciosa. Depois de comer um pedaço de cuscuz com manteiga da terra, Benedita decidiu sair. Levou consigo uma garrafa de água e um pedaço de pão embrulhado em pano, hábito antigo para quem aprendeu a nunca desperdiçar nada. Caminhou devagar até a feira pequena da comunidade, onde alguns moradores já se reuniam para vender frutas, raízes e bolos caseiros. As conversas começaram naturalmente. Alguém mencionou o cachorro caramelo. Outros confirmaram que ele era visto com frequência perto das trilhas mais perigosas da região. Diziam que aparecia quando alguém se arriscava demais, mas nunca avançava sem motivo. A maioria falava com desconfiança, acreditando que um dia ele poderia causar confusão. Essas palavras incomodaram Benedita. Ela lembrava com clareza do olhar do cachorro, atento, quase cuidadoso. Aquilo não combinava com a ideia de um animal apenas agressivo. A sensação de gratidão começou a crescer dentro dela, misturada com curiosidade. No meio da manhã, Benedita decidiu refazer parte do caminho do dia anterior, mas com cautela.
O sol ainda estava suportável, e o vento trazia o cheiro seco da vegetação. Cada passo era medido, atento aos sons ao redor. O canto de um pássaro, o estalo de um galho, tudo parecia mais intenso. Não demorou muito para que ela o visse novamente. O cachorro Caramelo estava deitado à sombra de um arbusto, quase invisível, confundindo-se com a paisagem. Ao perceber a presença dela, levantou a cabeça lentamente. Não rosnou. Apenas observou. Benedita parou a alguns metros de distância. O coração batia forte, mas não havia medo como antes. Havia respeito. Ela sentou-se em uma pedra, sentindo o calor ainda preso à superfície, e ficou ali por alguns minutos, em silêncio. O cachorro não se aproximou, nem se afastou. Apenas ficou. Ela tirou o pão do pano e partiu um pequeno pedaço. Colocou no chão, com cuidado, e empurrou levemente na direção dele usando um galho. Depois recuou um pouco. O cachorro levantou, cheirou o ar, avançou devagar e pegou o pedaço com rapidez, afastando-se logo em seguida para comer. Esse gesto simples trouxe um alívio inesperado. Benedita sentiu os olhos marejarem. Não era apenas um animal faminto. Havia ali um acordo silencioso sendo formado. Ela não avançaria demais, e ele não precisaria se defender. Enquanto observava o cachorro comer, Benedita percebeu algo curioso. Ele olhava com frequência para o mesmo ponto da trilha bloqueada no dia anterior, como se vigiasse constantemente aquele trecho. O chão ali parecia mais irregular, com pedras soltas e vegetação densa. Aquilo reforçou a sensação de que havia um motivo real para o bloqueio. Quando o pão acabou, o cachorro se afastou alguns metros e sentou, mantendo distância. Benedita levantou-se devagar. O calor começava a aumentar, e ela sabia que não devia ficar muito tempo ali. Antes de ir embora, porém, olhou novamente para o cachorro e falou baixo, como se ele pudesse entender. Ela seguiu o caminho de volta, sentindo o peso das próprias palavras. A caatinga parecia menos hostil naquele momento, embora continuasse dura e imprevisível. O vento soprou mais forte, trazendo poeira e o cheiro de terra seca. Ao longe, nuvens finas começavam a se formar, promessa distante de mudança. Ao chegar em casa, Benedita sentou-se na varanda, observando o céu. Pensava no cachorro Caramelo não como um perigo, mas como parte daquele lugar, tão essencial quanto os espinhos e a resistência da vegetação. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Os dias seguintes correram com uma estranha sensação de expectativa. Benedita passou a acordar antes do sol, não por necessidade, mas por inquietação. O canto dos galos misturava-se ao vento leve da madrugada, e a caatinga parecia respirar de forma diferente, como se algo estivesse sendo observado com atenção. Cada manhã trazia a lembrança do cachorro Caramelo, imóvel à sombra, atento aos caminhos que poucos respeitavam. Ela voltou à trilha em mais de uma ocasião, sempre mantendo distância e sempre oferecendo pequenos pedaços de comida. O cachorro aceitava, mas nunca se aproximava além do necessário. Havia uma regra silenciosa entre eles, uma fronteira invisível que nenhum dos dois cruzava. Benedita começou a perceber que ele não permanecia ali por acaso. Em determinados horários, desaparecia por completo, retornando apenas quando o sol já estava alto. Certa manhã, ao caminhar mais adiante do que costumava, Benedita notou marcas no chão. Pegadas de cachorro misturadas a rastros humanos antigos, quase apagados pelo vento. Ela se agachou com cuidado, passando os dedos pela terra seca. Aquilo despertou lembranças de infância, quando o pai lhe ensinava a ler sinais do chão para não se perder. A caatinga sempre falou, dizia ele, mas só escuta quem aprende a olhar. Enquanto observava os rastros, ouviu um farfalhar à esquerda. O cachorro Caramelo surgia mais uma vez, andando com calma, sem rosnar. Parou alguns metros à frente e virou a cabeça, olhando para trás, na direção dela. Depois caminhou lentamente, como se esperasse que ela o seguisse. Benedita sentiu um frio no estômago, misto de receio e curiosidade. Ela decidiu ir apenas alguns passos. O cachorro parou de novo, confirmando que não avançaria sozinho. O cheiro da vegetação era mais forte ali, um misto de folhas secas e terra antiga. O caminho levava a uma área mais baixa, onde a sombra era constante e o chão parecia menos rachado. Benedita percebeu, com surpresa, umidade sob a superfície, algo raro naquela região. O cachorro cavou com a pata, afastando folhas e terra solta.
Logo surgiu um pequeno ponto escuro, sinal de água escondida sob o solo. Não era um poço visível, mas um lugar onde a umidade persistia, suficiente para animais resistirem ao calor mais intenso. Benedita levou a mão à boca, emocionada. Aquilo explicava os desaparecimentos do cachorro ao meio do dia e o pelo frequentemente úmido. Ela entendeu, então, que aquele animal conhecia a caatinga como poucos. Guardava segredos antigos, passados de instinto em instinto, talvez observados ao longo de gerações. Aquela descoberta trouxe uma responsabilidade inesperada. Se mais pessoas soubessem daquele ponto, poderiam usá-lo sem cuidado, secando o pouco que havia. O cachorro parecia compreender essa preocupação. Depois de mostrar o local, afastou-se, retomando sua posição de vigilância. Benedita sentiu um peso no peito. Guardar aquele segredo significava proteger não apenas o cachorro, mas o equilíbrio frágil do lugar. Nos dias que se seguiram, a relação entre eles mudou sutilmente. O cachorro permitia que Benedita se aproximasse um pouco mais, embora ainda mantivesse distância. Ela passou a levar água extra, colocando um recipiente de barro perto da sombra, sempre no mesmo local. O cachorro usava, mas nunca quando ela estava observando diretamente. Na comunidade, os comentários aumentaram. Algumas pessoas diziam que o cachorro estava ficando mais presente, aparecendo perto de trilhas e caminhos usados por moradores mais antigos. Outros reclamavam, temendo acidentes ou problemas. Seu Anselmo, conhecido por querer manter tudo sob controle, começou a falar sobre a necessidade de afastar o animal. Essas conversas deixaram Benedita inquieta. Ela sabia que o cachorro não sobreviveria bem longe dali. A caatinga era sua casa, com todas as regras duras que impunha. Levá-lo para outro lugar seria quebrar o equilíbrio que ele ajudava a manter. Numa tarde abafada, o céu ficou esbranquiçado, sinal de que o calor seria ainda mais pesado. Benedita caminhava de volta para casa quando ouviu vozes alteradas ao longe. Alguns homens discutiam, apontando na direção da trilha. O nome do cachorro Caramelo foi mencionado mais de uma vez. O coração de Benedita apertou. Ela acelerou o passo, sentindo o suor escorrer pelo rosto. Sabia que algo estava prestes a mudar. O vento trouxe o cheiro de poeira quente e folhas secas, um aviso silencioso de que tempos difíceis se aproximavam. Ao olhar para trás, por um breve instante, viu o cachorro Caramelo parado no alto de uma pequena elevação. Os olhos atentos, o corpo firme, como se já soubesse que seria testado. Benedita sentiu um nó na garganta. Não era apenas um animal de rua. Era um guardião. E ela começava a entender que, de alguma forma, também teria que assumir esse papel. A movimentação na comunidade aumentou nos dias seguintes. O calor apertava cedo, e a falta de nuvens tornava o céu um manto duro e claro, sem promessa de alívio. Benedita percebeu que as conversas na feira já não eram as mesmas. Os cochichos surgiam quando ela passava, e os olhares se voltavam para a trilha da caatinga como se algo invisível estivesse prestes a saltar dali. Seu Anselmo passou a reunir algumas pessoas no fim da tarde, perto do galpão onde se guardavam ferramentas e sacas de milho. Falava com voz firme, dizendo que o cachorro Caramelo estava se tornando um problema. Alegava que ele assustava moradores, que poderia causar confusão, que não era seguro deixá-lo solto. Muitos concordavam, cansados do medo e da incerteza. Outros apenas ouviam, sem se posicionar. Benedita escutava tudo à distância. Sentada em um banco de madeira, sentia o cheiro de suor misturado ao da poeira quente. O coração batia pesado no peito. Ela sabia que o cachorro não era o perigo que descreviam, mas também entendia o medo das pessoas. A caatinga não perdoava erros, e qualquer elemento fora do controle era visto como ameaça. Na manhã seguinte, Benedita decidiu agir. Caminhou cedo até a trilha, antes que o sol se tornasse insuportável. Levava consigo um pedaço de pano branco, limpo, que costumava usar nas rezas. Encontrou o cachorro Caramelo no mesmo ponto de sempre, atento, sentado à sombra de um mandacaru. Ele a observou com calma, sem rosnar. Ela se aproximou um pouco mais do que o habitual. O cachorro permaneceu imóvel. Benedita sentiu o coração acelerar, mas continuou. Parou a poucos metros dele e se agachou com cuidado. Estendeu o pano no chão, deixando-o ali, como um sinal de paz. Depois recuou, respeitando o espaço dele. O cachorro levantou-se lentamente, cheirou o pano e sentou novamente. Não tocou.
Apenas ficou ali, como se entendesse o gesto. Benedita respirou aliviada. Aquela aproximação, pequena, teve um custo emocional enorme. Ela sentia o peso do risco, mas também a necessidade de mostrar confiança. Mais tarde, encontrou seu Anselmo perto do galpão. O sol alto fazia o suor escorrer pela testa dele. Benedita falou com calma, explicou o que tinha visto, contou sobre os caminhos perigosos e sobre como o cachorro sempre surgia para impedir que alguém seguisse por eles. Não mencionou o ponto de umidade, guardando o segredo. Seu Anselmo ouviu em silêncio, o semblante fechado. Disse que entendia a preocupação dela, mas que precisava pensar na segurança de todos. A conversa terminou sem acordo. Benedita voltou para casa com um aperto no peito, sentindo que suas palavras não tinham sido suficientes. Enquanto isso, o cachorro Caramelo continuava sua rotina. Surgia quando alguém se aproximava demais das trilhas mais fechadas, rosnava, bloqueava o caminho e depois retornava à sombra. Algumas pessoas passaram a evitá-lo, mudando trajetos antigos. Outras se irritavam, tentando espantá-lo com gritos e pedras jogadas longe, nunca acertando, mas deixando o ambiente mais tenso. Numa tarde especialmente quente, Benedita ouviu um alvoroço vindo da trilha. O barulho de vozes e passos apressados ecoava pela caatinga. Ela saiu de casa e caminhou com dificuldade, sentindo o ar pesado entrar nos pulmões. Ao se aproximar, viu um pequeno grupo cercando o cachorro, mantendo distância, mas claramente decidido a afastá-lo dali. O cachorro estava de pé, rosnando, o corpo tenso, os olhos atentos a cada movimento. Não avançava, mas também não recuava. Benedita sentiu o medo tomar conta, mas não hesitou. Aproximou-se devagar, chamando atenção para si. As pessoas se calaram ao vê-la. Ela parou entre o grupo e o cachorro, mantendo distância segura de ambos. Falou sobre o respeito à caatinga, sobre como aquele lugar tinha regras próprias, sobre como nem tudo podia ser controlado à força. As palavras saíram com esforço, mas carregadas de verdade. O silêncio se espalhou. O cachorro diminuiu o rosnado, mas continuou atento. Aos poucos, as pessoas começaram a se afastar, ainda desconfiadas, mas menos agressivas. Seu Anselmo observava de longe, pensativo. Quando tudo se acalmou, Benedita sentiu as pernas tremerem. O cachorro a olhou por um instante mais longo do que de costume. Depois virou-se e caminhou para a sombra, retomando seu posto. Benedita deixou escapar um suspiro profundo. Sabia que aquela vitória tinha um custo. A atenção sobre o cachorro agora era maior, e o equilíbrio ainda mais frágil. O vento quente soprou, levantando poeira. O céu permanecia claro, sem sinal de mudança. Benedita caminhou de volta para casa com passos lentos, consciente de que proteger aquele guardião exigiria coragem constante. A caatinga não dava. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Garantias. Apenas testes. O tempo passou mais lento depois daquele dia. A tensão permaneceu espalhada pela comunidade como poeira fina, difícil de afastar. Benedita sentia isso em cada olhar prolongado, em cada conversa interrompida quando ela se aproximava. O cachorro Caramelo continuava ali, firme, cumprindo sua rotina silenciosa, mas agora sob observação constante. As manhãs tornaram-se mais quentes, e o céu parecia ainda mais distante. A caatinga começava a mostrar sinais de cansaço. Algumas plantas perdiam a cor, os espinhos se destacavam mais nítidos, e o vento trazia um cheiro seco, quase amargo. Benedita passou a carregar sempre mais água do que antes, colocando recipientes de barro em pontos estratégicos, longe dos caminhos mais usados, sempre cedo, antes que alguém percebesse. O cachorro utilizava esses recipientes, mas com cautela. Observava ao redor antes de se aproximar, bebia rapidamente e retornava à sombra. Benedita percebia nele uma mudança sutil. Ele estava mais atento, mais tenso, como se sentisse o peso da desconfiança humana. Essa vigilância constante começou a afetá-lo. Em certos dias, ele não aparecia, e isso deixava Benedita inquieta. Numa dessas manhãs, ela decidiu procurá-lo mais adiante. Caminhou com cuidado, sentindo o chão quente sob os pés. O som distante de um rádio tocando música antiga misturava-se ao silêncio do mato. Depois de algum tempo,
encontrou o cachorro deitado, respirando mais pesado do que o normal. O pelo estava opaco, e os olhos, embora atentos, pareciam cansados. Benedita se aproximou lentamente e sentou-se a uma distância segura. Tirou da sacola um pequeno recipiente com água e colocou no chão. O cachorro demorou a reagir, mas acabou se levantando para beber. Ela percebeu que ele mancava levemente de uma das patas. Aquilo apertou seu coração. Ela lembrou dos ensinamentos antigos, das ervas que a mãe usava para aliviar dores e inflamações. Voltou para casa e preparou um chá simples, usando folhas que cresciam no quintal. Mais tarde, retornou ao local e deixou o líquido em um recipiente raso. O cachorro cheirou, hesitou, mas acabou aceitando. Benedita observava a distância, sentindo o peso do risco que corria ao se envolver tanto. Enquanto isso, seu Anselmo começou a mudar o discurso. A seca estava se intensificando, e alguns moradores reclamavam da dificuldade para encontrar água em pontos tradicionais. Comentavam que o cachorro parecia sempre saber onde havia umidade. Essas conversas chegaram aos ouvidos dele, despertando uma curiosidade cautelosa. Em uma tarde abafada, seu Anselmo procurou Benedita. Sentou-se à sombra da varanda, aceitou um copo de água e falou com menos rigidez do que antes. Disse que talvez o cachorro não fosse apenas um problema, mas também não podia ser deixado completamente livre. Propôs uma espécie de acordo informal, sem detalhes claros, apenas a ideia de observar e respeitar os limites. Benedita ouviu em silêncio. Aquela proposta tinha um custo. Significava que o cachorro passaria a ser vigiado, que sua liberdade seria reduzida. Mas também significava proteção. Ela concordou, sentindo um misto de alívio e tristeza. Nos dias seguintes, algumas pessoas começaram a respeitar mais os sinais do cachorro. Evitavam certos caminhos quando ele surgia, desviavam sem discutir. Outras ainda reclamavam, mas a hostilidade diminuiu. O cachorro caramelo parecia perceber essa mudança. Passou a rosnar menos, a observar mais, como se estivesse se adaptando à nova dinâmica. Benedita, por sua vez, sentia o peso do cansaço. A preocupação constante, o calor, a vigilância. Em uma noite, sentou-se na varanda, sentindo o vento morno tocar o rosto, e deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Sentia medo de falhar, de não conseguir proteger aquele animal que, de alguma forma, havia se tornado parte de sua vida. No dia seguinte, uma nuvem escura surgiu no horizonte. Não era chuva, apenas poeira levantada pelo vento forte. A caatinga rangia, as plantas se curvavam. O cachorro apareceu mais cedo do que o habitual, posicionando-se entre a trilha e a comunidade. O corpo firme, os olhos atentos. Benedita observava de longe, compreendendo que, apesar do acordo, a responsabilidade ainda era grande. Ela sabia que cada pequeno avanço tinha um preço. O cachorro estava mais seguro, mas menos livre. A comunidade estava mais calma, mas ainda desconfiada. E ela, mais envolvida do que jamais imaginara, entendia que o verdadeiro desafio ainda não havia passado. O calor tornou-se quase insuportável nas semanas seguintes. O sol parecia mais próximo, como se tivesse descido alguns palmos no céu. A caatinga rangia sob a pressão da seca, e até o vento soprava quente, trazendo consigo um pó fino que se infiltrava em tudo. Benedita sentia o corpo responder com mais lentidão, as articulações reclamando, a respiração pesada. Ainda assim, mantinha a rotina, movida por uma determinação silenciosa. O cachorro caramelo passou a aparecer com menos frequência durante o dia. Surgia apenas nos horários críticos, quando alguém insistia em atravessar trilhas mais perigosas ou quando o calor atingia o auge. Essa mudança preocupava Benedita. Ela temia que o cansaço estivesse cobrando um preço alto demais. Em uma das manhãs, ao não vê-lo onde costumava estar, decidiu segui-lo discretamente, respeitando a distância. Caminhou por uma trilha menos usada, sentindo o cheiro seco das folhas esmagadas sob os pés. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo zumbido distante de insetos. Depois de algum tempo, encontrou o cachorro deitado em uma área mais fechada, sob a sombra espessa de um juazeiro antigo. O solo ali estava mais escuro, sinal da umidade escondida que ele sabia encontrar. O cachorro respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo num ritmo irregular. Benedita parou, sentindo um aperto no coração. Aquela visão revelava algo que ela vinha tentando ignorar. O esforço constante, a vigilância,
A tensão imposta pela presença humana estava afetando o animal. Ele continuava firme, mas pagava um preço silencioso. Ela voltou para casa e preparou novamente o chá de ervas, acrescentando folhas que ajudavam a refrescar o corpo. Também separou um pouco de água fresca, guardada com cuidado para momentos críticos. Ao retornar, deixou tudo perto do cachorro e se afastou. Ele demorou, mas aceitou. Benedita observava à distância, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Queria ajudar mais, mas sabia que não podia ultrapassar certos limites. Na comunidade, os efeitos da seca começavam a se intensificar. Algumas cisternas estavam quase vazias, e a busca por água se tornava mais frequente. Seu Anselmo organizou pequenos grupos para verificar antigos pontos conhecidos, mas muitos já estavam secos. Comentários sobre o cachorro caramelo surgiam novamente, agora com outro tom. Havia quem dissesse que ele parecia sempre saber onde ainda havia umidade. Essas falas aumentaram a pressão. Benedita sentiu o peso da responsabilidade crescer. Guardava o segredo do ponto de água com cuidado, sabendo que revelá-lo poderia causar desequilíbrio. Ao mesmo tempo, via a dificuldade dos outros e sentia o conflito interno se intensificar. Proteger o cachorro e a caatinga ou ajudar a comunidade de forma mais direta. Em uma tarde abafada, Benedita encontrou seu Anselmo novamente. Ele estava mais cansado, o rosto marcado pelo sol e pela preocupação. Falou sobre a necessidade de cooperação, sobre como todos teriam que aprender a respeitar os limites do lugar. Benedita concordou, mas manteve o silêncio sobre o que sabia. Aquela escolha lhe custou noites mal dormidas. O cachorro caramelo, por sua vez, começou a apresentar sinais de vulnerabilidade mais claros. Em um fim de tarde, apareceu com um pequeno ferimento na pata, provavelmente causado por espinhos. Benedita sentiu o impulso de se aproximar mais do que nunca. Controlou-se, mas preparou um unguento simples com gordura e ervas, deixando próximo ao local onde ele costumava descansar. O cachorro cheirou, hesitou, e acabou se lambendo após o contato. Aquilo foi suficiente para Benedita entender que a confiança entre eles havia crescido, ainda que de forma contida. Era uma relação construída sem toque, sem posse, apenas com respeito mútuo. Naquela noite, o céu permaneceu claro, estrelado, mas havia algo diferente no ar. Um cheiro distante de terra prometia mudança, ainda que incerta. Benedita sentou-se na varanda, sentindo o vento morno no rosto, e pensou no quanto havia mudado nos últimos meses. A solidão já não era a mesma. Havia agora um vínculo silencioso, uma responsabilidade compartilhada com um cachorro que se tornará guardião não apenas da caatinga, mas também dela. Ela sabia que o tempo exigiria uma decisão maior em breve. O cachorro não poderia sustentar aquele esforço sozinho. A caatinga tinha regras duras, mas também recompensas para quem aprendia a escutá-la. Benedita fechou os olhos por um instante, respirando fundo, preparando-se para o que ainda viria. O céu mudou de cor nas semanas seguintes. Não choveu, mas as nuvens começaram a surgir com mais frequência, alongadas e densas, trazendo um tom acinzentado que quebrava a monotonia azul. O ar permanecia quente, porém mais pesado, carregando uma expectativa difícil de explicar. Benedita sentia isso no corpo, no jeito como o vento tocava a pele e no silêncio diferente da caatinga. O cachorro caramelo passou a se mover com mais cautela. Evitava longas exposições ao sol, aparecia apenas quando necessário e permanecia mais tempo próximo das áreas sombreadas. Benedita observava essas mudanças com atenção, percebendo o esforço que ele fazia para manter sua função de guardião, mesmo enfraquecido pelo desgaste. Em uma manhã especialmente abafada, Benedita acordou com um desconforto no peito. O cansaço acumulado, as noites mal dormidas e a preocupação constante começaram a cobrar seu preço. Ainda assim, levantou-se, preparou um café ralo e saiu para verificar os recipientes de água. O caminho parecia mais longo naquele dia, e cada passo exigia concentração. Ao se aproximar da trilha, percebeu um movimento incomum. Algumas pessoas caminhavam em grupo, carregando ferramentas simples, falando em tom baixo. O cachorro caramelo estava à frente, parado, bloqueando o caminho com o corpo firme. Rosnava de forma contida, sem agressividade exagerada, apenas o suficiente para impedir a passagem. Benedita sentiu o coração acelerar. Aproximou-se com cuidado, sentindo a poeira subir sob seus pés. O grupo parou ao vê-la. Havia tensão no ar, misturada ao cheiro seco da vegetação aquecida.
Alguém comentou que precisavam abrir um novo caminho, pois os antigos já não serviam mais. O cachorro permanecia imóvel, atento. Benedita falou sobre o risco de avançar sem conhecimento, sobre como aquela parte da caatinga escondia armadilhas naturais, solo instável, vegetação fechada. Suas palavras saíam com dificuldade, mas carregavam a experiência de quem conhecia o lugar desde criança. O grupo hesitou. O cachorro manteve a posição, os olhos fixos, o corpo alinhado como um aviso vivo. Depois de alguns minutos de silêncio, as pessoas recuaram. Não totalmente convencidas, mas dispostas a pensar melhor. O cachorro relaxou um pouco, mas não se afastou até que todos estivessem longe. Benedita sentiu um alívio momentâneo, seguido de uma pontada no peito. O esforço daquele animal estava indo além do limite. Mais tarde naquele dia, Benedita encontrou o cachorro deitado, respirando com dificuldade maior do que antes. O pelo parecia ainda mais opaco, e o corpo, mais magro. Ela sentiu as pernas fraquejarem e sentou-se a uma distância segura, lutando contra as lágrimas. Nunca havia se sentido tão impotente. Ela voltou para casa e passou a tarde inteira pensando. A caatinga sempre exigirá respeito, mas agora exigia decisão. Benedita percebeu que não podia mais guardar tudo para si. Precisava dividir a responsabilidade, sem expor o cachorro a riscos maiores. No dia seguinte, procurou seu Anselmo novamente. Falou com franqueza sobre os limites do animal, sobre o desgaste visível, sobre a necessidade de criar regras claras para os caminhos, respeitando sinais naturais e evitando áreas perigosas. Não revelou detalhes específicos, mas deixou claro que forçar passagem seria prejudicial a todos. Seu Anselmo ouviu com atenção. O rosto mostrava cansaço, mas também compreensão. Ele concordou em orientar a comunidade a evitar certas trilhas, usando marcos simples, pedras empilhadas e fitas de pano, práticas antigas que muitos já conheciam, mas haviam deixado de lado. Essa decisão trouxe um alívio imediato. O cachorro caramelo passou a rosnar menos, a se posicionar apenas quando alguém ignorava os sinais. Benedita percebeu uma leve melhora em seu estado. Ainda havia cansaço, mas também descanso. As noites continuavam quentes, mas o céu parecia mais próximo, como se guardasse algo. Benedita sentava-se na varanda, ouvindo os sons da caatinga, sentindo o cheiro distante de terra que ainda não havia molhado. Pensava no quanto aquela relação silenciosa havia transformado sua vida. O medo de se tornar invisível havia dado lugar a um propósito claro. O cachorro, por sua vez, permanecia fiel ao seu papel, mas agora não estava sozinho. A comunidade começava a aprender a escutar, a respeitar os limites impostos pelo lugar e por aquele guardião improvável. Benedita sabia que o caminho ainda era frágil, mas pela primeira vez sentiu que a responsabilidade estava sendo compartilhada. O primeiro sinal veio de madrugada. Benedita acordou com o som distante de um trovão abafado, tão fraco que poderia ter sido imaginação. O ar estava diferente, mais úmido, pesado, e o vento soprava com um cheiro novo, lembrando terra antiga prestes a mudar. Ela ficou sentada na cama por alguns minutos, sentindo o coração bater mais rápido, como se reconhecesse aquele aviso antes mesmo da mente. Ao amanhecer, o céu estava encoberto por nuvens grossas, de um cinza irregular. A luz era difusa, e a caatinga parecia ter perdido um pouco do brilho agressivo. Benedita saiu para a varanda e respirou fundo. O cachorro caramelo apareceu mais cedo do que o habitual, caminhando devagar, com o corpo ainda cansado, mas os olhos atentos. Ele parou a alguns metros, observando o horizonte. Durante a manhã, pequenas mudanças se tornaram visíveis. O vento ganhou força, levantando folhas secas, e o canto dos pássaros ficou mais intenso. Algumas pessoas saíram de casa curiosas, comentando sobre o tempo. Benedita caminhou até a trilha principal, sentindo o chão mais frio sob os pés, um detalhe raro e significativo. O cachorro posicionou-se perto de uma área onde o solo costumava ceder com facilidade. Não rosnou. Apenas permaneceu ali, firme, como um aviso silencioso. As pessoas respeitaram, desviando sem discutir. Aquela atitude coletiva trouxe uma sensação de conquista discreta. O esforço de meses começava a mostrar resultado. No meio da tarde, o céu escureceu ainda mais. O ar ficou pesado, quase difícil de respirar. Benedita sentiu uma pontada de ansiedade. Voltou para casa e organizou o que podia, fechando janelas, recolhendo objetos leves da varanda.
O cachorro ficou por perto, mas não se aproximou demais. Havia uma tensão diferente em seus movimentos, como se estivesse preparado para algo maior. O vento soprou com mais intensidade, fazendo os galhos rangerem. A caatinga, acostumada à secura, parecia se curvar diante daquela mudança. Benedita saiu novamente e viu algumas gotas caírem, espaçadas, quase tímidas. O cheiro de terra molhada começou a se espalhar, trazendo uma emoção difícil de conter. O cachorro ergueu a cabeça, farejando o ar. Não se moveu. Benedita sentiu os olhos marejarem. Aquela transformação era esperada, mas sempre surpreendia. As primeiras gotas logo se tornaram mais constantes, batendo no chão quente e levantando vapor. As pessoas começaram a sair de suas casas, algumas sorrindo, outras apenas observando em silêncio. Não era uma chuva forte, mas suficiente para marcar o fim de um ciclo. Benedita permaneceu na varanda, sentindo a água tocar o rosto, misturando-se às lágrimas que não fez questão de esconder. O cachorro caramelo caminhou até uma área mais aberta, posicionando-se longe das trilhas mais frágeis. Ele sabia, por instinto, onde o chão poderia ceder com a água. Sua postura continuava vigilante, mesmo naquele momento de alívio. Benedita percebeu que, apesar do cansaço, ele ainda assumia a responsabilidade de proteger. A chuva durou pouco, mas deixou marcas visíveis. Pequenas poças se formaram, a terra escureceu, e o ar ficou mais leve. O céu começou a clarear lentamente. Benedita sentiu uma calma profunda, algo que não experimentava havia muito tempo. Nos dias seguintes, o ambiente mudou gradualmente. Algumas plantas começaram a mostrar sinais de vida, um verde tímido surgindo entre o marrom predominante. O calor diminuiu ligeiramente, tornando as manhãs mais suportáveis. O cachorro passou a se mover com mais facilidade, embora ainda demonstrasse sinais de desgaste. A comunidade reagiu com cautela, respeitando as orientações combinadas. As trilhas marcadas permaneceram intactas, e o cachorro raramente precisou intervir. Benedita observava tudo com atenção, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. Nada havia sido conquistado sem sacrifício. Em uma tarde tranquila, ela sentou-se perto da trilha, a uma distância segura do cachorro. O sol surgia entre nuvens, iluminando a paisagem renovada. O cachorro deitou-se à sombra, respirando mais tranquilo. Benedita fechou os olhos por um momento, sentindo o vento leve tocar o rosto. Ela sabia que aquele equilíbrio era frágil, mas real. A caatinga havia dado um sinal de resposta, e o esforço coletivo começava a ser recompensado. O cachorro caramelo, guardião silencioso, permanecia ali, não como ameaça, mas como parte essencial daquele lugar. A calmaria que se seguiu à chuva trouxe uma sensação de renovação. A caatinga, antes marcada pela aridez e pelo calor sufocante, exibia tons de verde mais vivos entre os espinhos e arbustos secos. Benedita caminhava devagar pela trilha, sentindo o cheiro da terra molhada e observando pequenos insetos e pássaros que voltavam a se mover com energia. O ar ainda carregava umidade, tornando cada respiração mais densa, mas agradável. O cachorro caramelo surgia à frente, como sempre, observando cada movimento. Ele parecia mais forte, mais concentrado, embora ainda carregasse o cansaço dos meses anteriores. Benedita percebeu que sua postura firme transmitia uma segurança silenciosa à comunidade, que aos poucos começava a respeitar o território sem precisar de intervenção direta. A vigilância constante do animal tornará-se parte natural da vida ali. Naquela manhã, Benedita decidiu explorar uma área próxima que ainda não havia sido visitada desde os primeiros dias da seca. O chão estava úmido e firme, mas alguns trechos eram traiçoeiros. O cachorro caminhava à frente, farejando o caminho, sinalizando quando era seguro prosseguir. Benedita sentia a tensão diminuir a cada passo, como se aquela rotina de respeito e observação tivesse criado um ritmo natural entre eles. Enquanto avançavam, Benedita notou sinais de pequenos animais surgindo novamente, rastros de tatus, pegadas de veados e a presença tímida de algumas aves. Cada descoberta era um lembrete de que a caatinga havia sobrevivido e se adaptado, assim como ela e o cachorro. Havia um sentimento de cumplicidade silenciosa entre os três: a natureza, o cachorro e ela, todos atentos, observando e aprendendo uns com os outros. Ao chegarem a um ponto de sombra mais densa, Benedita sentou-se e observou o cachorro descansar. Ele fechou os olhos por um instante, respirando profundamente, e Benedita percebeu um suspiro que parecia humano.
Ela se sentiu tomada por uma emoção inesperada, a gratidão pela presença constante daquele animal, que havia se tornado seu guardião e companheiro. O vínculo entre eles se fortalecia de forma silenciosa, construída no esforço diário e na compreensão mútua. Enquanto descansavam, o vento trouxe novamente o cheiro de terra molhada, mas desta vez misturado com flores que resistiam ao clima seco. Benedita fechou os olhos, permitindo-se absorver cada detalhe: o calor suave do sol, o som de folhas se mexendo, o odor de ervas silvestres. A caatinga parecia respirando de novo, e com ela, também respirava esperança. Mais tarde, ao retornar à comunidade, Benedita notou mudanças nas atitudes das pessoas. Alguns moradores comentavam sobre a vegetação que estava se recuperando, sobre a segurança de não atravessar trilhas perigosas e sobre o cachorro que parecia prever os riscos. Ela sentiu um alívio silencioso. O esforço coletivo, aliado à vigilância do cachorro, estava finalmente dando resultados visíveis. Naquele dia, Benedita observou o cachorro deitar-se sob o mandacaru, o pelo brilhando sob a luz do sol que atravessava as folhas. Ele permaneceu ali, firme e tranquilo, permitindo que ela se aproximasse sem medo. Pela primeira vez, ela conseguiu acariciar levemente a cabeça dele, sentindo o calor do corpo e o ritmo da respiração. Foi um momento de conexão profunda, sem palavras, mas carregado de confiança e carinho. A noite caiu com estrelas claras no céu, refletindo na terra úmida. Benedita sentou-se na varanda de casa, sentindo o vento fresco e o cheiro de folhas molhadas. Ela sabia que ainda haveria desafios, mas também sabia que não estava sozinha. O cachorro Caramelo, guardião e amigo, havia se tornado parte de sua vida de uma forma que ninguém poderia separar. Enquanto observava a caatinga adormecer, Benedita sentiu uma alegria silenciosa crescer no peito. Todo esforço, cada dia de preocupação, cada gesto de cuidado e confiança, estava culminando naquele momento de harmonia. A caatinga respirava, a comunidade começava a aprender, e o cachorro Caramelo continuava a protegê-los, não por obrigação, mas por instinto e lealdade. O sol nasceu dourado, espalhando uma luz quente e suave sobre a caatinga. Benedita respirou fundo, sentindo o ar fresco após a última chuva, carregado com o perfume da terra e das pequenas flores que brotavam entre os arbustos. Havia algo diferente naquele dia, uma sensação de completude, como se cada esforço dos últimos meses finalmente tivesse se consolidado em harmonia. O cachorro Caramelo surgiu na trilha à frente, o pelo brilhando à luz do amanhecer, os olhos atentos, mas calmos. Ele se movia com confiança, cada passo medido, mostrando que todo o cansaço havia sido recompensado. A comunidade estava mais desperta e organizada. Crianças corriam entre as casas e árvores, seguindo caminhos agora seguros, enquanto adultos conversavam em grupos, orientando-se sobre as trilhas. Todos sabiam que havia limites naturais a respeitar, sinais a observar, e que o cachorro Caramelo era mais do que um guardião, era um símbolo de cuidado e atenção com a caatinga. Benedita caminhava entre eles, com o coração leve, observando sorrisos que antes eram raros, e sentindo a gratidão silenciosa nos olhares. O cachorro se aproximou de Benedita, inclinando a cabeça e abanando a cauda de forma lenta, quase contida. Ela se agachou, acariciando sua cabeça e sentindo o calor do corpo dele. Era uma conexão que não precisava de palavras. Todos os dias de vigilância, cada risco evitado, cada momento de tensão, culminava naquele instante de confiança e proximidade. Benedita percebeu que não havia apenas cuidado físico, mas uma relação emocional construída em silêncio, onde o respeito e o amor eram mútuos. Enquanto caminhavam pela trilha principal, Benedita notou pequenas mudanças na vegetação. Plantas que haviam sido marcadas pela seca voltavam a se erguer, folhas novas surgiam entre o tom amarelado, e o canto dos pássaros preenchia o ar. O cachorro cheirava o chão, farejava o vento, e conduzia o caminho com segurança, mostrando onde ainda havia pequenos perigos e onde era seguro passar. Cada passo do animal parecia afirmar que a caatinga estava sendo respeitada, e que eles todos haviam aprendido a viver em equilíbrio com ela. Mais tarde, ao se aproximar da comunidade, Benedita viu seu Anselmo conversando com alguns vizinhos, explicando a importância de respeitar os caminhos, os sinais naturais e a presença do cachorro Caramelo. Ele sorria, o rosto mais relaxado, e as pessoas escutavam com atenção. Havia orgulho silencioso no ar, uma sensação de que todos haviam participado de algo maior do que eles mesmos. Benedita sentiu o coração se encher de emoção. O cachorro, agora deitado à sombra de um mandacaru,
olhou para Benedita como se compartilhasse a mesma alegria. Ela se aproximou lentamente, sentando-se ao lado dele. A brisa morna tocava os dois, misturando-se com o cheiro da terra úmida e do mato recém-renovado. Benedita percebeu que aquela vida, tão difícil e cheia de desafios, finalmente encontrara um equilíbrio. Cada gesto de cuidado, cada sacrifício e cada momento de tensão valeram a pena. O céu começou a clarear ainda mais, espalhando tons rosados e dourados sobre a caatinga. Benedita fechou os olhos por um instante, absorvendo a sensação de paz e realização. O cachorro Caramelo se levantou, caminhou ao lado dela, e juntos seguiram pelo caminho que haviam aprendido a respeitar. A caatinga, vibrante e renovada, parecia sorrir com eles, agradecendo silenciosamente por cada cuidado prestado. Naquele instante, Benedita compreendeu algo profundo. O cachorro não apenas os protegia da caatinga, mas também os ensinava a respeitar, observar e viver em harmonia com o mundo ao redor. O vínculo entre eles havia mudado vidas, conectando seres humanos, animais e natureza em uma história de confiança, coragem e amor silencioso. O futuro era incerto, como sempre, mas naquele momento, tudo parecia perfeito. Fim. Você chegou até aqui? Então comente acaso, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!